Olá, sejam todos bem-vindos, caros estudantes, aqui no canal Eu Quadrado Plus. Eu sou a professora Elissandra Rubim, estou aqui junto com o professor Edson Soares, fazendo um convite para você. Venha se preparar para o PSC da UFAM e para o CIS da UEA, aqui no canal Eu ao Quadrado Plus. Esse é o módulo de matemática básica e essa é a nossa 18ª aula, onde na oportunidade trataremos sobre sistema de equações do segundo grau. Aí você deve estar se perguntando, o que é um sistema, professora, de equações do segundo grau? Bom, um sistema ele é chamado do segundo grau com duas incógnitas ou variável quando pelo menos uma das equações que compõem é uma equação do segundo grau. Vejamos aqui alguns exemplos que ao longo desta aula nós estaremos aí tratando desses exemplos, calculando as soluções, estabelecendo um método para a gente achar as soluções desse sistema. Bom, resolver um sistema de equações do segundo grau com duas incógnitas é de obter, determinar duas ou até quatro soluções na forma de pares ordenados, tá? Em que aqui a gente tem o primeiro valor correspondente a x e o segundo valor correspondente a y. Vejamos aqui o exemplo que a gente traz no slide anterior, né? Eu tenho um sistema aí de equações do segundo grau com duas variáveis, em que a solução desse sistema são os pares ordenados x, aqui o primeiro par ordenado x igual a menos 4, y igual a menos 5. E o segundo par ordenado, x igual a 5 e y igual a 4. Esses pares ordenados, né, eles satisfazem as duas equações aqui ao mesmo tempo. Portanto, são soluções do sistema. Vejamos esse exemplo aqui, olha só, que é o mesmo exemplo anterior, agora nós vamos dar a solução. Como é que eu encontro aquela solução, aqueles pares ordenados de um sistema de equações do segundo grau? Bom, na primeira equação nós vamos isolar uma das variáveis. Aqui obtém isolar a variável x e colocá-la em função de y. Então, o menos y vem para o segundo membro positivo. Então, quem é x? É y mais 1. Nós vamos fazer essa substituição no segundo membro. Onde tem x, nós vamos colocar y mais 1. Observe que eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Então, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado nós vamos estar repetindo, igual a 41. Vamos fazer essa multiplicação aqui e a potência. Então, 2 vezes y vezes 1 dá exatamente 2y. 1 ao quadrado é 1. Repete o y ao quadrado igual a 41. Observe que aqui nós temos termos semelhantes. Então, vai dar 2y ao quadrado mais 2y. Traz o 41 que está no segundo membro para o primeiro membro, ele vem negativo. Nós vamos poder reduzir isso aqui, sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior em módulo, então vai dar menos 40. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau em que todos os coeficientes podem ser divisíveis por 2 para simplificar a nossa equação. Então, eu tenho a equação y ao quadrado mais y menos 20 igual a 0. É uma equação do segundo grau. Vamos resolver essa equação. O a aí, que é o coeficiente de x de y ao quadrado, é 1. O b também é 1 e o termo independente é menos 20. Aplicando, então, a fórmula de Bhaskara aí, utilizando o delta, que é o discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, substituindo os valores de a, b e c, nós temos aqui 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos aqui vai dar positivo. Então, 4 vezes 1 vezes 20 dá 80. 80 mais 1 vai dar 81. Então, o discriminante é 81, delta é um valor positivo, então a gente vai ter duas raízes reais e distintas. Vamos encontrar quem são essas raízes, que é o y1 e y2. Então, substituindo aqui menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. E aí, achando o primeiro y1, a primeira raiz tomando o sinal negativo aqui, ó, menos 1, menos raiz quadrada de 81 é 9. Então, menos 1 menos 9 dá menos 10, dividido por 2 dá menos 5. Encontramos a primeira raiz. A segunda raiz, menos 1, agora eu vou tomar o valor positivo. Menos 1 mais 9 dá mais 8, dividido por 2 dá 4. Encontramos as raízes. Nós vamos retomar agora aquela substituição que nós fizemos inicialmente, né? Em que nós colocamos o x em função do y na primeira equação do sistema de equações do segundo grau. Então, nós vamos achar os respectivos valores para y1 e y2, que são o x1 e x2. Então, olha só, para a primeira raiz, que é y igual a menos 5, nós vamos substituir aqui, ó. Quem é o y? Menos 5. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Achamos o x1. Portanto, o nosso par ordenado solução do nosso sistema vai ser x1, que é menos 4, e y1 menos 5. Vamos para substituir a segunda raiz, y2 igual a 4. Olhando para cá, ó. Então, x2 será igual, no lugar de y, será 4 mais 1, 5.
né? Então, o segundo par ordenado solução do sistema é x2 igual a 2 e y2 igual a 4. Portanto, a solução são esses dois pares ordenados aí do sistema de equações, ok? Vamos então para o segundo exemplo que a gente apresenta também lá inicialmente. Ó, vamos fazer aqui uma substituição. Eu vou colocar o y agora em função do x. Então, o x vem para o segundo membro negativo. Aonde tiver y, nós vamos colocar 5 menos x. Então, substituindo na segunda, no lugar de y, 5 menos x. Fazendo aqui o processo distributivo, nós vamos ter exatamente 5x menos x ao quadrado, trazendo 6 para o primeiro membro, ele vem negativo, nós temos uma equação do segundo grau, colocando ela em ordem decrescente em relação à potência de x, vamos multiplicar por menos 1 para que o coeficiente fique positivo, vai trocar os termos, os sinais de todos os termos que compõem aí a minha equação do segundo grau. Então, eu vou ter uma equação do segundo grau aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Onde o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Então, vamos achar o discriminante. Substituindo aí, sabendo que discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Quem é b? Menos 5 menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, eu vou ter 25 menos 24 dá 1. Delta é igual a 1, é um número maior que zero, então nós vamos ter aí duas raízes reais e distintas. Vamos achar então que são essas raízes, né, que são x1 e x2. O b é menos 5, o delta encontrado é 1, né? Dividido por 2 vezes o valor de A. Então, tomando aqui o valor positivo, ó, produto de sinais iguais é positivo, pegando o positivo, raiz quadrada de 1 é 1. Então, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. A segunda raiz eu vou pegar o sinal negativo, vai ficar 5 menos 1. 4 dividido por 2 dá 2. Retomando a substituição que nós fizemos inicialmente, em que nós colocamos o y em função de x, vamos substituir as raízes encontradas. Primeiro, para x1 igual a 3, vamos substituir aqui, ó. Então, y1 será 5 menos 3 dá 2. Então, o primeiro par ordenado solução desse sistema é 3 e 2, x3 e y2. Para a segunda raiz, x2 igual a 2, temos o quê? Vamos substituir olhando para cá. Então, y2 vai ser 5 menos 2 dá 3. Então, o segundo par ordenado será 2 e 3. Então, a solução desse sistema de equações são dois pares ordenados, 3 e 2 e 2 e 3, respectivamente. Ok? Então, vamos para o nosso primeiro problema da aula de hoje. Miguel Neto cercou o seu terreno retangular, cujo perímetro é 74 metros e a área 300 metros quadrados. Quais são as dimensões do terreno do Miguel? Bom, se tem a forma retangular, senhores, aí, digamos que esse terreno ele tem dimensões x por y. Então, a área é o produto x vezes y. E o perímetro, como esse lado é paralelo e congruente com esse lado é paralelo e congruente com esse, então o perímetro vai ser 2x mais 2y, que é a soma dos lados de um polígono qualquer. Pois bem, então, formalizando o nosso sistema de equações do segundo grau, ficaria assim, ó. 2x mais 2y é o perímetro. Mas quanto é o perímetro que o problema disse? 74 metros. Né? A área do terreno do Miguel é x vezes y, que é igual a quanto? A 300. Então, eu tenho um sistema de equações. Observe que a primeira equação a gente pode simplificar toda por 2, obtendo um sistema de equações equivalentes, né? Mais simplificado, né? Então, vamos fazer aqui, ó, vamos colocar x em função de y, né? Então, quem que vem aqui para o segundo membro? Y. Ele vem negativo e vai ser substituído na segunda. Então, substituindo no lugar de x, 37 menos y, o que nós vamos precisar fazer aqui? O processo distributivo. Então, isso vai ficar 37y menos y ao quadrado igual a 300. Trazendo tudo para um membro só, nós temos uma equação do segundo grau. Multiplica essa equação do segundo grau por menos 1, devido ao coeficiente negativo. Então, nós vamos ter y ao quadrado menos 37 mais 300. Ou seja, aqui nós temos que as raízes dessa equação, a primeira raiz será 25 e a segunda raiz será 12, né? A gente pode identificar esses valores usando a relação de Girard, que diz o seguinte: a soma dessas raízes tem que dar o valor de b com o sinal trocado. Se você somar 25 mais 12, dá mais 37, que é o valor de b com o sinal trocado. E o produto das raízes tem que dar o mesmo valor de c. Portanto, de fato, as raízes aqui são 25 e 12. Mas vamos fazer a substituição aqui, nesta mudança aqui, ó, para achar os valores de x1 e x2. Então, utilizando a primeira raiz encontrada, que foi 25,
O meu x1 vai ser 37 menos o y, que é 25, deu 12. Então, eu vou ter o primeiro par ordenado solução, é 12 e 25. Para a segunda raiz encontrada, que foi 12, para mim achar o x2, eu vou pegar o 37 e subtrair do y, que é 12. Então, vai dar 25. Então, o segundo par ordenado será 25 e 12. Portanto, caros estudantes, as dimensões do terreno do Miguel Neto são 12 metros e 25 metros, ok? Vamos para o nosso problema de número 2. Olha só, sendo x1, y1, x2, y2 as soluções do sistema, então a soma de y1 mais y2 é igual a... Vamos lá. Vamos resolver esse sistema. Vamos isolar aqui o x em função do y. Então, o y vem para o segundo membro, ele vem positivo. Então, eu vou... Aonde tem x, nós vamos colocar 2 mais y na primeira equação. Então, aqui, ó, onde tinha x, foi colocado 2 mais y. Aqui, nós vamos precisar desenvolver o quadrado da soma de dois termos, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, o processo distributivo vai dar 6y mais 3y ao quadrado, exatamente como aparece aqui. Resolvendo essas multiplicações e potência, 2 ao quadrado, 4, 2 vezes y, 4y, mais y ao quadrado, mais 6y, mais 3y ao quadrado. Observem que aqui nós temos termos semelhantes. Y mais 3y vai dar 4y ao quadrado. 4y mais 6y vai dar 10y mais 4. Nós obtivemos aqui uma equação do segundo grau em que eu posso simplificar tudo por 2. Então, eu vou ter a equação 2y ao quadrado mais 5y mais 2 igual a 0. Então, vamos resolver essa equação do segundo grau. Observe que o A é 2, o B é 5 e o C é 2. Aplicando aqui, então, a fórmula de Bhaskara, substituindo, ó, B é 5b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 2, vezes o valor de C, que é 2, né? Então, vamos fazer essa continha aqui. Aqui, ó, 25 menos 16 dá 9, né? Então, eu vou ter raiz quadrada de 9 é 3, né? Desmembrando esse sinal aqui, ó, primeiro para o positivo, eu vou ter a primeira raiz. Então, menos 5 mais 3... dividido por 4 vai dar menos 2 quartos, é a primeira raiz. A segunda raiz, nós vamos tomar o valor negativo. Menos 5 menos 3 dividido para 4, então vai dar menos 8 quartos. Vamos então agora somar essas raízes, que é o que o problema está nos pedindo, né? Somando então o valor de y1, que é menos 2 quartos, mais o y2, que é a segunda raiz, que é menos 8 quartos, observe que aqui o produto de sinais diferente vai dar sempre negativo. Como os denominadores são iguais, então nós podemos somar aí, no caso, subtrair os numeradores. Então, eu vou ter menos 2 menos 8, vai dar menos 10. Então, eu vou ter menos 10 quartos, a gente repete o denominador por ele ser igual, né? Tem aí subtração de frações com o mesmo denominador. Menos 10 quartos, a gente diz que é uma fração redutível. Pode ser reduzida. Então, simplificando tudo por 2, nós vamos obter exatamente menos 5 sobre 2, que é a soma das duas raízes, como o problema havia pedido, ou seja, alternativa A. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal Eu Quadrado Plus. Eu sou a professora Elisandra Rubim e espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima.